Atos, capítulo 17, vamos ao verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro e à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Amém? Amém. O homem, né, usando da sua arte, da sua engenhosidade, ele faz santuários suntuosos. Né? Você entra em templos, ali estão banhados de ouro, de prata, pedras são esculpidas, tudo para servir a Deus, segundo o coração deles. Né? Mas aqui Paulo está falando, né? Paulo, o pregador do Evangelho, sendo, pois, geração de Deus, nós fomos criados por Deus. Né? Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, quer dizer, né? Deus não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. Paulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. Ele estava ali presente, né? Ele guardou a capa dos que apedrejaram Paulo, né? E Estevão pregou algo ali que Paulo agora vem pregar aqui, né? Ele consentiu na morte de Estevão, mas agora ele convertido, ele vem pregar aqui. E Paulo fala no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos pelas mãos dos homens. Então, as pessoas guardam amuletos, né? Constroem templos, fazem aí objetos, né? Mas o objeto tem algo neles, né? Mas olha bem, né? O que Deus quer? Deus quer habitar no homem, dentro do homem, através do seu espírito. Deus não vai habitar em coisas, né? Ele vai habitar no homem. Então nós somos o quê? Habitação de Deus. Agora, para sermos a habitação de Deus, nós devemos fazer o quê? Como assim? Né? Porque todas as pessoas foram criadas por Deus. Agora, para ser habitação de Deus, ele tem que aceitar voluntariamente a soberania de Deus sobre ele, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, na hora que você declara que Deus é soberano sobre a tua vida, você se adere aos preceitos de Deus, à vontade de Deus, embora não esteja ainda completo em tudo. Mas o propósito de Deus é elevar a cada um de nós a estatura de varão perfeito. Ele vai nos corrigindo, mas para aceitar a soberania de Deus, havemos de aceitar a palavra de Deus. Aí que está a questão, né? Muitas religiões falam, olham para santuários, fazem aí seus objetos, mas Deus quer trabalhar em nós e dentro de nós. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você entra num templo, né, coberto de ouro, feito ali coisas de pedras preciosas, você pode ser até impressionado, pode estar até enganado de que Deus habita ali, mas não é assim, né? Paulo aqui teve essa questão. Ele entrou ali no Areópago, no Areópago, onde se discutia as teses, os filósofos iam ali para tratar das questões, né? Então Paulo entra ali, e o que Paulo fala? Né? Ali estavam as estátuas dos deuses da Grécia, tem a mitologia grega, então ali tem Tênis, tem Zeus, então tinha um pedestal, e ali aquelas imagens trabalhadas pela arte humana. Homens peritos faziam aquelas imagens, né, dos deuses. Cada deus trabalhava de uma forma,
né? A deusa da agricultura, da fertilidade e por aí vai, né? Então, aquilo impressionava, e isso é a mitologia grega. Então, eles queriam conter Deus em figuras. Nós fazíamos figuras ali, fazíamos os templos deles para conter Deus, para serem impressionados pelos seus sentidos, né? E Paulo fala aqui, né? Eles viram Paulo falar de Deus e eles ficaram, então chamaram Paulo. Eles chamaram Paulo para ali explicar: o que você está trazendo? Você está trazendo uma novidade? Coisas estranhas vocês trazem aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, né? Nós não conhecemos esse Deus. E Paulo começa ali e fala assim: andando pela cidade de vocês, eu vejo que vocês são extremamente religiosos, porque eles se impressionavam com as coisas que eles criaram pela arte humana, pela engenhosidade humana, né? Quer dizer, era de fora para dentro, né? Então eles ficavam impressionados com aquilo e achavam que estavam no meio dos deuses, né? Mas ali nesse Areópago, por ironia, né, tinha ali um pedestal, né? Essas imagens eram colocadas sobre pedestais, e ali tinha um pedestal que não tinha imagem, e estava ali escrito ao Deus desconhecido. Falei assim: vocês servem a um Deus que vocês não conhecem, é desse aqui que eu vim falar para vocês. Então, nós estamos falando para a humanidade, nós estamos falando um Deus que você não conhece, mas você deve conhecer um Deus imaginário. Ele não é, né? Ele é geração, nós somos geração dele, nós somos criados por eles, né? Então nós não devemos pensar que a divindade, que Deus possa conter, né? Possa ser semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Eles pegavam mármore, aqueles mármores caríssimos, né? E com a arte, né, faziam coisas impressionantes ali. Mas Paulo vem trazer, eu vim falar para vocês, do Deus desconhecido. Esse Deus, ele não habita em santuário feito pela mão dos homens, né? Você pode carregar amuletos, né? As pessoas carregam amuletos por aí, colocam em colares, coloca dentro da carteira, tira fotografia, faz isso, faz aquilo, né? Olha, Deus não é assim. Deus habita dentro do homem. Agora, para habitar dentro do homem, nós precisamos o quê? Voluntariamente confessar, aceitar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, é Jesus Cristo. Tudo que Ele veio trazer para nós, né? Essa é a palavra de Deus. Ele veio trazer preceitos, veio trazer regras, juízos, mandamentos. Ele veio o quê? Para que tenhamos vida e vida com abundância. Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Agora, quando nós aceitamos a soberania de Deus, quando nós aceitamos a palavra de Deus, não é tradição. Há um engano religioso, está falando de tradições. Pelo contrário, ele desmancha as tradições. Ele veio trazer um vinho novo. Ele veio trazer algo novo que não cabe na engenhosidade humana, que não cabe nos santuários feitos pelos homens, que não cabe nas tradições. Ora, onde está isso? Ele falou assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se você fizer assim, o vinho vai dilatar, vai fermentar, vai dilatar, e o outro que é velho não vai ter dilatação, e ele vai se romper, e vão se perder tanto o odre como o vinho. Então não é pela tradição humana, é algo novo. Por isso que ele transformou a água em vinho. Ele é o vinho novo. E como diz lá a passagem da Bíblia, né? Eu falei assim: olha, você guardou o melhor vinho para o fim da festa, né? Ele vem depois na sua vida, ele não vem primeiro, porque ele espera que você o aceite, que você renda a ele, que você pegue os preceitos dele, que você creia na palavra de Deus e que você se coloca, né, submisso aos ditames e às regras de Deus.
Então aí o que ele faz? Ele nos dá um presente. Esse presente, ele importa em fazer de nós nova criatura. Ele importa em fazer de nós servos de Deus. Ele importa em fazer em nós a habitação de Deus. Ele passa a habitar dentro de nós para mudar a nossa velha natureza. Ele vem nos dar novo nascimento. Então é de dentro para fora. Agora, quando você abre o seu coração para Deus, aceitando a palavra do Deus vivo, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Da sua alma, então ele vai trabalhar com você, ele vai mostrar a palavra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você não vai achar isso nas coisas, você não vai achar isso por mais que sejam coisas engenhosas, que por mais que sejam as artes, o ouro, a prata, a madeira, trabalhado pela imaginação do homem, mas ele quer trabalhar com você, de dentro para fora, nos dando o quê? O Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, né, diz a palavra, vós o conheceis. Como que nós vamos conhecer o Espírito Santo? Quem falou do Espírito Santo para nós? Foi Jesus, né? Eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu darei para vocês, né? Eu darei para vocês o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele vai ser auxiliador de vocês, ele vai ajudar vocês. É o Espírito da verdade, né? Você não vai ficar aí trazendo para a sua vida doutrinas, né? Doutrinas estranhas. Você agora tem uma doutrina, é um só Senhor, né? Um só batismo, uma só doutrina, é a doutrina do Evangelho, todas as Escrituras. Então você passa a viver pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai te guiar no caminho de verdade, no caminho de paz, de alegria, de triunfo, né? É certo que ele vai provar você, vai te levar para um deserto para ver se é isso mesmo que você quer. Em que pesem as circunstâncias adversas, você vai manter firme, preferindo Deus. Ainda que seja no deserto, você prefere Deus, né? Porque Deus está sondando o seu coração, para ver o que se passa no seu coração. O que passa no seu coração? É isso mesmo que eu quero. Eu quero uma vida consagrada a Deus, eu quero uma novidade de vida, né? Eu quero ser nova criatura. Aí ele vai trabalhar conosco, né? O Espírito Santo vai nos ensinar a orar, como falar com Deus, né? Como fazer, né? Como permitir Deus operar em nós, para que a nossa velha natureza seja sepultada. Então ele fala que nós passamos a ser uma nova criatura. Aqueles que estão em Jesus Cristo são nova criatura. Ele fez uma circuncisão, ele faz uma circuncisão em nosso coração. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, né? Então aquele que se irava com facilidade, agora ele se contém. Jesus veio dar para nós domínio próprio sobre as nossas emoções, domínio próprio, e ele vem nos guiar que estilo de vida que nós devemos ter, conforme nós devemos viver, não mais com cobiças, com avarezas, com orgulho, com soberba, mas nós passamos a ser dependentes de Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo e de todos, e quando nós clamamos a Deus, Deus nos ouve, e Ele é o nosso pastor. Nós não teremos falta das provisões de Deus sobre a nossa vida. Ele é um Deus que não dorme, Ele é um Deus que cuida de nós, né? E além de tudo, Ele ainda tem para nós vida eterna, e a palavra diz, e a vida eterna é esta, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então, ele fala de vida eterna. Para termos vida eterna, nós havemos de conhecer a Jesus.
Muitas pessoas conhecem a história de Jesus. Foi um bom homem, né? Foi pregado na cruz, morreu, ressuscitou. Isso é história, né? Mas nós devemos conhecer ao Jesus da história. E como nós vamos conhecer ao Jesus da história? Consultando as Escrituras. Ele se revela nas Escrituras. Ele fala assim: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Quer dizer, quer conhecer Jesus? Você há de conhecer as Escrituras. Agora, eu vi alguém falar aí, né, que a religião não segue as Escrituras. Quer dizer, tem as Escrituras, mas tem os livros paralelos, tem mais criações humanas além das Escrituras. Ora, o que ele está dizendo? Que Deus não é perfeito, que Deus começou o livro e não acabou, né? E sendo que lá em Apocalipse, né, ele é bem claro, porque nós não podemos diminuir nem acrescentar a palavra, né? Ele abriu o livro, ele fechou o livro, né? Então ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, né? Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Quer dizer, nele não há mudança nem sombra de variação. Agora, o que ele quer de nós, né? Paulo fala aqui, né, no verso 30, ele fala: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. O que ele quer dizer com arrepender? É que todos nós somos transgressores, e fomos transgressores, não tínhamos conhecimento de Deus, né? Mas agora, tendo conhecimento de Deus, nós olhamos para a nossa natureza decaída e nós havemos de arrepender das nossas transgressões, né? Dos nossos pecados. Isso é arrependimento. Só aí nós vamos encontrar justificação de Deus, né? Ele veio para nos justificar. Agora, o que acontece com as pessoas? Elas se justificam a si mesmas. Eu fiz isso por causa daquilo, por causa do outro, por causa das outras pessoas, né? Ficam acusando as pessoas, ela quer se justificar para, né, condenar os outros, como Eva falou, né? Como Eva falou assim: eu comi porque a serpente me enganou, e Adão, eu comi porque a mulher me deu, né? Então, quer dizer, sempre atribuindo culpa aos outros, né? Sempre querendo se justificar a si mesmo, né? Essa é a questão, querendo se justificar a mesmo. Agora, a palavra de Deus nos mostra que quem nos justifica é Deus. É Ele que te justifica. Quando isso ocorre? Quando você é só um pecador, como aquele publicano que entrou no templo, batia no peito, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um pecador, né? Enquanto o fariseu ali entrou no templo, ao lado dele dizendo: ainda bem que eu não sou como esse publicano, quer dizer, eu sou um religioso, eu oro, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu jejuo, às vezes, tudo isso são aparências, né? O que ele veio trazer? Justamente esse coração circuncidado, que reconhece a sua natureza decaída e que precisa de salvação, que precisa de ser justificado por Deus, porque Jesus, né, conhece a nossa natureza e Ele é capaz de se condoer das nossas fraquezas. Então, por isso Ele veio: eu paguei o preço por vocês, né? Eu morri porque o pecado traz morte. Quem tentar se justificar a si mesmo estará ainda em pecado. E o que acontece com as religiões são isso: eu tenho que ser bom, porque eu sou bom, eu sou melhor que o fulano, o ciclano, e eu vou ter direito à salvação. Não, absolutamente não. É quando nós reconhecemos quem vai morar no céu, quem vai entrar no reino de Deus, são os arrependidos. São pecadores arrependidos.
Quem vai morar no inferno, né, são aqueles que não se arrependeram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, Deus encerrou todos em pecado, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém pode bater no peito e falar que é o tal, né, que é o Superman, que é o bom, né? Mas bom mesmo, só um é bom, meu filho, só Deus é bom, né? Então, arrependimento, né? Novo nascimento, né? Não se impressionar com a arte humana, com as coisas que você vê ao seu redor, não querer que Deus, né? Achar Deus em santuários, porque você é o santuário de Deus, aonde você estiver, né? Por isso pensar, eu faço coisas escondidas. Não, Ele está dentro de você, Ele sabe tudo, Ele sabe mais de você do que você mesmo, né? Então Ele quer arrependimento. Como pode ocorrer o arrependimento? Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós vemos a palavra de Deus, que as coisas não são como a gente acha, mas são como Ele diz, como Ele fala. Ele falou, fala o Senhor, cale-se toda a terra, né? Então Ele fala, né? Nós nos calamos e nós nos amoldamos ao que Ele falou, amoldar ao que Deus falou. Não que sejamos impressionados pela arte e imaginação dos homens, que querem conter Deus em templos, querem conter Deus em objetos, em coisas, né? E isso é tão tremendo que Deus tinha ali a arca da aliança, que simbolizava ali a presença de Deus. As pessoas, os sacerdotes mudavam de lugar, colocou no templo, mas houve uma hora que Deus tirou a arca. Ninguém sabe onde ela está, né? Os me falou que ela está aqui ou acolá, mas ninguém sabe. Para quê? Para que ninguém olhe para a arte humana, para objetos fabricados pela arte e imaginação do homem. Os gregos eram peritos nessas coisas, fizeram não sei quantas imagens lá, né, de mármore, né? Falaram mármore de Carrara, o melhor mármore, né? Trouxeram ali os melhores escultores. Então as pessoas entravam ali e ficavam impressionadas pelos que viam. De fato, a engenhosidade humana impressiona, né? Você entra num templo feito, revestido de ouro, de pedras preciosas, disso ou aquilo, né? Você pode impressionar os teus sentidos, o teu coração enganado, que se apacenta de cinzas. Quer dizer, aquilo não é nada para o que Deus é, para quem Deus é. Deus habita em nós, Ele quer mudar a nossa natureza, nos elevar à estatura de Cristo, né? O homem perfeito. Então nós vamos nos corrigindo a nós mesmos, nós vamos nos enquadrando, né, nas regras de Deus, né? Para isso, vida de oração, de consagração a Deus, de meditação na palavra de Deus. Nós vemos de meditação. O Senhor fala comigo, o Senhor me ensina. E Ele é um Deus que corrige, Ele tem vara na mão, né? Ele é como um bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Quer dizer, nós estamos sempre sendo corrigidos por Deus. O dia que você parar de ser corrigido por Deus, é porque Deus não quer te amar mais, né? Mas Ele ama todos, mas Ele quer o quê? Que nós fiquemos na estatura, crescendo em fé, né? Fala assim, que desenvolvei a vossa salvação. A salvação é desenvolvida. Cada dia, né, nós havemos de ser melhores, né? Sendo que o melhor é Jesus, crescendo em estatura, quer dizer, né? Crescendo em conhecimento, em sabedoria, em entendimento, em humildade, em consagração a Deus, amoldando as nossas paixões, né? As pessoas têm paixões humanas, aquilo é de ser lançado fora, é de ser renunciado, né? Porque as pessoas têm preocupação, têm ansiedade, têm aflição, têm medo.
mas o que diz a palavra? Deixa tudo que você tem, renuncia a estas coisas, tem autojustificação. Eu faço isso porque eu sou bom, porque o outro está errado, porque os outros estão errados, né? Se justificando, né? Deus não chama para isso, fala, Senhor, né? Bate no peito, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. É isso, é a repercussão interna, é arrependimento. Então, receba esta palavra em nome de Jesus. Não se impressione com santuários feitos pelas mãos dos homens, por templos feitos pela engenhosidade e arte humana. Deus não habita aí, Ele não habita em santuário feito pelas mãos dos homens. Ele quer habitar dentro de você. Abra o teu coração, receba a palavra de Deus, receba a Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus no seu coração, mas isso só funciona quando você confessa, quando você fala, eu te recebo, Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus pecados, em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra com atenção, seja abençoado, seja curado, transformado, tenha o seu coração circuncidado e que o Espírito Santo te toque, seja tocado pelo Espírito Santo que te conduz na justiça, no arrependimento, na paz, na alegria, nos caminhos de Deus. Eu te apresento o Deus desconhecido, o Deus que é a habitação dentro de todos aqueles que o recebem e o aceitam, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.